Meu nome é Cauane e nesse vídeo eu vou explicar sobre orientação a objetos na linguagem Java. Primeiro, a gente precisa entender o que é linguagem de programação. O Java é uma linguagem de programação orientada a objeto, ou seja, ele possui uma sequência de códigos com sintaxe e semântica para conseguir resolver algum problema de um sistema, né? E a orientação a objeto, fazendo uma analogia com o nosso mundo real, é como se a gente abstraísse alguma coisa do mundo real e jogasse para dentro de um sistema. E a linguagem Java, ela surgiu aí em meados de 1995, com a intenção de que fosse implementada em diversos equipamentos tecnológicos. E conforme o tempo, ela se estendeu para diversas aplicações, como aplicação web, aplicativos mobile. Hoje a gente consegue ver a linguagem Java no sistema de celulares, na TV, no rádio de carro. E o Java se tornou tão importante assim justamente pela forma de compilação. Ou seja, a linguagem ela é convertida e interpretada de forma genérica através da máquina virtual chamada JVM. E o Java ele foi desenvolvido baseado na portabilidade. A portabilidade é um conceito que, assim, o Java ele consegue funcionar em qualquer máquina, né? E isso só é possível porque o Java ele possui uma JVM, que é essa Java Virtual Machine, né? Que é uma máquina que pode ser instalada em qualquer sistema operacional. E essa máquina ela consegue identificar o código que é desenvolvido pelo desenvolvedor. E esse código ele pode ser utilizado em diversos dispositivos diferentes. E o processo de transformar o código do desenvolvedor, aquele código que ele desenvolveu, para um código de máquina, esse processo ele é chamado de compilação. E então a JVM ela é capaz de executar os arquivos Java compilados e esse arquivo compilado, ele é gerado um arquivo .class, né? E esse arquivo .class, ele é composto por bytecodes. E esses bytecodes que são interpretados pela JVM. E a partir deles é iniciado, né, a execução do software. Aqui do lado eu coloquei um exemplo de como seria um arquivo gerado aí através da compilação, que seriam os bytecodes, né? Os bytecodes são esses códigos aqui, e esses códigos são interpretados pela JVM. Outro conceito que também da orientação a objetos são os paradigmas, né? O paradigma, ele é basicamente a forma que a gente pensa sobre um problema. E, e depois a gente passa esse pensamento para um código, né? E através da lógica de programação, a gente tenta resolver esse problema. E o paradigma orientado a objeto, ele visa trazer para a programação uma representação dos objetos reais, né? Como, por exemplo, que eu coloquei aqui um cadastro de um cliente. E para inicializar um projeto, para a gente dar vida a um sistema, a gente precisa entender os princípios da orientação a objetos. Um dos princípios é a abstração, né? A abstração é a capacidade de abstrair o que é irrelevante para o meu negócio. Por exemplo, se a gente estiver desenvolvendo um cadastro de um cliente, né? Ou até mesmo numa situação real, de um cadastro de um cliente numa loja de equipamentos eletrônicos. Quando é realizado esse procedimento, o cliente ele não precisa informar o peso dele, né? Então é a partir da abstração que a gente só vai
extrair as informações que sejam necessárias e relevantes dentro do nosso sistema. E o próximo princípio da orientação a objeto é o encapsulamento, né? O encapsulamento, ele tem a ideia de proteção de algumas informações dentro do nosso sistema. Então, a gente pode pensar no nosso número de RG. O nosso número de RG é algo que está protegido. Não tem como você olhar para uma pessoa e saber qual que é o número do RG, certo? Então, é através do encapsulamento do objeto que a gente consegue proteger as informações e a gente consegue só disponibilizar essas informações somente quando o usuário precisar. O próximo princípio da orientação a objeto é a modularização. A modularização é a reutilização de código. Ou seja, no desenvolvimento do nosso sistema, a gente pode ter várias classes e vários objetos. A gente, então, consegue reutilizar essas classes e objetos para outras partes do sistema. É como se a gente pegasse um código que está ficando muito grande e complexo, e a gente consegue quebrar esse código em partes menores. E isso é feito através das classes. O outro princípio da orientação a objeto é a hierarquia. E a hierarquia é como se as classes elas não tivessem o mesmo peso. E isso se dá conforme a herança. A herança eu vou explicar depois. Mas nesse caso da hierarquia, para a gente identificar se a classe ela faz referência ou ela herda alguma informação de outra classe, a gente precisa fazer duas perguntas. Por exemplo, o aluno, ele tem uma pessoa ou o aluno é uma pessoa? O aluno, ele é uma pessoa, então ele pode herdar as características de uma pessoa. Agora, no outro caso, o aluno é uma disciplina ou o aluno tem uma disciplina? Nesse caso, ele não vai herdar uma disciplina. Então, ele só vai fazer uma referência à classe objeto disciplina. Então, para a gente identificar a hierarquia, a gente precisa verificar se essa classe ela vai herdar alguma informação, né, alguma outra classe, ou se ela só vai fazer uma referência a essa classe. Já a herança, que é outro princípio da orientação a objeto, é a capacidade de se herdar os atributos e comportamentos de uma classe pai. Ou seja, é como se a gente reaproveitasse o código e passasse para essa classe que estaria herdando os comportamentos da classe pai. Fazendo uma analogia, é como se fosse uma pessoa herdando alguma genética do pai ou da mãe. A herança, ela funciona desses mesmos princípios. A herança é como se fosse como se aquela classe herdasse alguma genética da classe pai, né? E passasse a, assim, a herdar esses atributos e comportamentos. Bom, então é isso. Nesse vídeo eu expliquei aí um pouquinho do que eu aprendi sobre orientação a objeto. Eu coloquei aqui algumas redes sociais para caso queira me contatar, me passar alguma informação, tirar alguma dúvida. Estou sempre disponível e eu agradeço pela disponibilidade do tempo e por ter me acompanhado até o final desse vídeo. Então, até a próxima!